Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, dia em que o ex-monge agostiniano Martinho Lutero, no ano de 1517, entre aspas, deu o chamado grito da liberdade em face a alguns desmandos que a Igreja Romana da época, sobretudo pela questão da venda das indulgências, estava, digamos assim, desviando os bons princípios do Evangelho. Eu costumo dizer que todos os fatos que tratam da história, em qualquer tipo de campo, precisa ser entendido no seu contexto. Analisar qualquer fato da história, bom ou ruim, fora do seu contexto, ou com a mentalidade, por exemplo, dos nossos tempos de 2023, querendo fazer ou querendo ter a ousadia de fazer graus de comparações, seria nós dizermos absolutas besteiras. Ao tempo em que a Reforma Protestante aconteceu, a gente pode dizer sem sombra de dúvida, ao tempo em que aconteceu e pelas razões que aconteceram, elas foram justas. Ela foi justa. Havia muitos desmandos, havia muitos desregramentos, havia muitos escândalos, havia muito mercantilismo, havia uma sacralização disfarçada do dinheiro e, por consequência, então, uma dessacralização dos valores verdadeiros da fé. Imaginar que a Reforma Protestante surgiu apenas e tão somente por causa das concepções religiosas seria pobreza intelectual. Quero crer que para o monge Martinho Lutero e aqueles que comungavam com as suas ideias, sim, esse era o fato, esse era o centro. A restauração da fé, a restauração do catolicismo original. Disso eu não tenho dúvida. Mas imaginar que no seu círculo não haviam outros interesses de indivíduos que tinham outros interesses, sobretudo sobre a questão do poder e da questão do dinheiro, e na questão política, porque há que se entender que o papel político da Igreja Católica Romana ao tempo de Martinho Lutero era um poder, no mundo conhecido latino-ocidental, era um poder quase que absoluto, digamos assim, tinha quase que o poder da vida e da morte. E imaginar que alguns não queriam se livrar, por exemplo, deste poder, deste controle, seria também leviano pensarmos que isso não aconteceu. Aconteceu sim. Eu diria que os motivos que levaram Martinho Lutero a querer defender, e hoje pela manhã eu vi uma fotografia bonita, Martinho Lutero ainda vestido de monge agostiniano, diante de um crucifixo muito grande, ajoelhado diante dele, a olhá-lo e a contemplá-lo, e eu escolhi inclusive fazer esse vídeo aqui dentro da nossa igreja, diante do altar, diante do crucifixo, logo acima a imagem do Divino Espírito Santo, justamente para tentar trazer esta ideia que eu vou colocar agora. A Reforma Protestante, ela teve e ela tem o seu valor. Ela obrigou a sociedade constituída da época a repensar seus valores, a reestruturar os seus caminhos, a ponderar determinadas coisas que já não se podia aguentar mais. E, sobretudo, dentro dos valores mais verdadeiros, daqueles que
de fato queriam uma reforma da igreja, eles não queriam sair da igreja. Essa é uma das coisas talvez mais importantes que muitos não tocam. Martinho Lutero não promoveu a reforma protestante, que nem ele imaginava que chegaria ao ponto que chegou, para sair da igreja. Não havia nenhum interesse de sair da igreja, senão que havia o objetivo de reformar os métodos e os valores que até então estavam prevalecendo naquele tempo por parte do alto clero da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu, como bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, a reforma luterana, e foi a reforma luterana a partir de Martinho Lutero, dá seu nome aos tradicionais desta época de protestantes, aqueles que protestaram contra uma determinada situação. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela surge no dia 6 de julho de 1945, e ela surge como uma igreja contestante. Um protesta com vias de dizer, olha, precisa mudar. A outra, tantos séculos depois, embora mantendo toda uma estética e uma estrutura e uma teologia católica de tradição latina, é uma igreja que, além de protestar, ela contesta a situação vigente. Uma coisa é protestar para poder dizer, precisamos mudar, precisamos reestruturar. E outra coisa é contestar. Contestar é um pouco mais apurado. A igreja brasileira surge também como uma igreja contestante, uma igreja que contesta o estilo, o meio, uma igreja que contesta a forma. No entanto, os protestantes e as igrejas contestantes, uma delas é a Igreja Católica Brasileira, surgem, digamos assim, como que um pouco como aliados para poder ponderar e questionar determinadas coisas, tendo foco para poder corrigir. No entanto, tanto os protestantes como os contestantes, que nós poderíamos dizer sermos enquanto Igreja Católica Brasileira, assim como os católicos romanos historicamente, separando-se da Igreja Oriental no ano de 1054, assim como esta Igreja de tradição católica latina, sendo aquela que foi erigida e constituída no decorrer dos séculos, principalmente na época do imperador Constantino, no ano de 313, quando se reúne o concílio, depois 321 com a sequência do concílio, depois no ano de 381 com o edito que torna a Igreja Católica Romana os cristãos romanos como a igreja oficial do Estado. Se nós formos vermos historicamente, todas as nossas igrejas, de alguma forma, no decorrer do seu tempo, protestaram e contestaram. Ouso dizer que hoje, 31 de outubro, é o dia de todos nós. É o dia dos luteranos, é o dia dos anglicanos, é o dia dos presbiterianos, é o dia dos metodistas, é o dia dos batistas, é o dia dos católicos romanos, é o dia dos católicos brasileiros. Porque no decorrer da nossa existência nós sempre protestamos, nós sempre contestamos, porque sempre haverá sobre o que protestar e sempre haverá sobre o que contestar, porque a Igreja Divina é constituída por homens absolutamente limitados. O que nos une de fato, a cruz. Porque eu ouso dizer que nem os evangelhos nos unem. Ouso não, afirmo. Por quê? Porque todos retiram as suas doutrinas e querem prová-las através da Sagrada Escritura.
Por que muita gente condena, e condena convenientemente, a chamada interpretação literal da Sagrada Escritura? Porque não lhe convém, não lhe interessa. Porque para justificar as separações, todos irão buscar na Sagrada Escritura textos que são literais, mas tendo a ousadia de interpretá-los segundo a sua conveniência. Ao mesmo tempo em que todas as religiões, falando do campo cristão, do mundo cristão, todas as religiões, todas as vertentes de tradição católica, todas as vertentes de tradição protestante, ao mesmo tempo em que todas elas, a gente poderia se dizer que é uma pedagogia permissiva de Deus, permissiva no bom sentido, em que Deus, entendendo a pequenez e a limitação do ser humano, admite e permite que eles se agrupem de formas distintas, e de alguma forma Deus imprime algumas verdades comuns a todos, para que eles não sejam absolutamente diferentes, mas ao mesmo tempo, a existência de tantas e tantas religiões é a declaração pública e absoluta da incapacidade do ser humano de conversar, de dialogar, de centrar-se naquilo que lhe seja comum, de profundo e perfeito entendimento. Talvez a única coisa que nos seja absolutamente comum de fato e de verdade não são os sacramentos, não é nem a própria Sagrada Escritura, não é a tradição, não é nem o magistério, mas certamente a única coisa que nos une de fato e de verdade é isto aqui: cremos que quem morreu numa cruz é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E se nós cremos todos nisto aqui, pelo menos nisto aqui, esta aqui é a unidade mais perfeita que existe entre protestantes, contestantes, católicos de tradição, se esta aqui é a perfeita união que existe entre todos nós, eu diria com muita tranquilidade que é o suficiente. Porque os inteligentes, os de fato inteligentes, aqueles que fazem de tudo para estar acima das mediocridades das placas, deixam de lado, jogam de lado todos os protestos, todas as contestações, todos os legalismos, e aceita apenas isto: Jesus Cristo, que sofreu a sua paixão, morreu, mas que ressuscitou, e que nos deixou a cruz como sinal da salvação do mundo, derruba todas as contestações, todos os protestos, e quase que exige de cada um de nós uma postura de bom senso, como quem diz assim: todo o resto é só verborragia das vossas palavras, o que vale é a minha cruz, da onde lhes veio a salvação do mundo. 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, dia dos contestantes, dia dos católicos de tradição, dia de todos aqueles que são inconformados com tudo o que possa afrontar a cruz. Finalizo. Não discuta os contestantes, os protestantes,
os católicos de tradição, com a mentalidade de 2023. Você vai dizer asneiras. De preferência, não discuta. Antes, apenas empreste os teus joelhos à terra, empreste os teus braços ao céu, empreste os teus ouvidos à tua boca, que vai proferir palavras de oração, e que todo o teu corpo se empreste à graça de Deus, que vem do Divino Espírito Santo e que nos ilumina a todos. O verdadeiro ecumenismo é aquele que privilegia a cruz, verdade incontestável, talvez a única verdade que una todos os cristãos. Todo o resto ou é invenção, ou é verborragia, ou é conveniência de indivíduos que se preocupam apenas com o poder e com o dinheiro, mas que de fato não se preocupam com a cruz. Feliz dia da reforma para todos aqueles que de fato querem se auto-reformar e voltar para o único lugar que vale a pena: a cruz. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja com vocês e Ele esteja comigo também. Querido e amado Deus, diante da Santíssima Cruz deste altar, aonde nós oferecemos o santo sacrifício da Eucaristia, este sacrifício incruento, porque o único e verdadeiro sacrifício, aquele que derramou o seu sangue para nos salvar, nunca mais se repetirá, porque somos filhos pela tua graça. Nós te suplicamos que o Divino Espírito Santo desça e recaia sobre cada um de nós, nos concedendo a capacidade de poder discernir entre aquilo que é o coerente e o suficiente para que nós possamos testemunhar que o Senhor é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e que a tua cruz seja de fato aquela da qual nos vem a salvação do mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso recaia sobre cada um de vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, uma boa semana. Aproveito para convidá-los aqui na nossa paróquia. Na próxima quinta-feira, dia 2, a missa em memória de todos os falecidos, às 19h30. Obrigado.